Bom dia a todos os irmãos amados em Cristo Jesus, graça e paz, ou até boa tarde ou boa noite. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria nessa manhã podermos compartilhar com você a palavra, podermos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Muito bem, nós começamos em nossa comunidade, na comunidade cristã missional, uma série sobre oração. Oração é vida, né? E ontem nós tivemos o nosso primeira palavra nessa série, né? E começamos falando sobre a oração perseverante e a fé. Pastora Cleia, o que você pode nos dizer assim sobre a oração? A oração é o meio que nós temos de nos comunicarmos com Deus. É o momento que nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Então, assim, para o cristão, a oração é o oxigênio, é o que vai conduzi-lo, é o que vai fazer com que ele respire espiritualmente, que ele se fortaleça espiritualmente, que ele viva espiritualmente. Então, não existe essa possibilidade do cristão se dizer filho de Deus, que ama o Senhor, sem que haja nele um momento de oração, uma vida de oração, uma comunhão com o Senhor. Muito bem, e assim, no seu modo assim de ver as coisas assim, você acha que não somente a nossa comunidade, mas de modo geral, na sua percepção, a igreja do Senhor tem sido uma igreja de oração? Eu acho que não. A igreja precisa melhorar. Já houve muitos outros momentos assim, na igreja de modo geral, onde os cristãos oravam mais. Então hoje, com a correria do dia a dia, com o estilo de vida que as pessoas estão vivendo, estão deixando a oração de lado, né? Então hoje, assim, a meu ver, a igreja já não é a igreja que ora como orava antigamente, né? E por isso mesmo os milagres, as coisas extraordinárias, assim, o sobrenatural, ele já não acontece com tanta frequência como acontecia outrora, né? Quando a igreja orava. Então a igreja realmente precisa entender a importância da oração e aplicar, voltar às primeiras obras, como disse Jesus lá em Apocalipse 2, né? Volte às primeiras obras. As primeiras obras é a oração, principalmente, na vida da igreja. E também assim, se a gente entende a importância da oração e que a oração realmente é fôlego de vida, é comunicação com Deus, e se a igreja não está orando, obviamente que a igreja está na UTI, em muitos casos. E a igreja são pessoas, então tem muitos cristãos, de igual modo, que apesar de a carcaça, o físico, o corpo, está na igreja, nas reuniões da igreja, mas pela falta de oração, há uma secura espiritual, né? A pessoa ela está muitas vezes espiritualmente numa UTI, né? Precisando do fôlego de vida, né? Então assim, o que a gente pode dizer assim para um cristão que está frio, para uma igreja que está morrendo espiritualmente, o remédio é a oração. Sim, né? Com certeza, com certeza. Sem a oração não adianta eventos, né? Sim. Não adianta congressos, seminários, não adianta esses envolvimentos coletivos se a pessoa individualmente não entender que ela precisa orar, né? Sim. E acredito que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu creio também que se refere a você priorizar na sua vida o seu devocional, o seu tempo de oração, correto? Sim, com certeza. Com certeza. O devocional, o seu momento diário com Deus, ele é fundamental dentro desse processo, para que haja um hábito, né? Para que comece a praticar, e uma vez que você começa a praticar, você vai se acostumando, vai se habituando, e aquilo vai se tornando algo normal na sua vida, um estilo de vida, que é assim, fundamental que aconteça, né?
Assim como a gente tem o hábito de trabalhar, de fazer as outras coisas na nossa vida, a oração precisa se tornar para nós um estilo de vida diário, todos os dias. Agora, a gente sabe que a gente vive muito numa era de sentimentos, né? E se a pessoa não sentir vontade de orar, se a pessoa se sentir longe de Deus, fria, se a pessoa tentou orar e não conseguiu, não concentrou, não conseguiu falar palavra, não veio palavras, o que você poderia aconselhar para alguém que está vivendo assim, essa condição momentânea na sua vida com Deus? A oração ela precisa ser uma ação, né? Uma ação intencional da nossa parte. Então nem sempre o corpo vai querer orar, né? Então se está sem vontade, ora a si mesmo. Lute contra as suas emoções, né? Às vezes vão ter que fazer essa guerra aí. Se tem alguma dificuldade, continue orando. Não desista de orar, né? Está alegre, ore. Se está triste, ore. Se está desanimado, ore. Se está fortalecido, ore. Se você está com dificuldade, ore. O que não pode acontecer é parar de orar. Então, persevere. Às vezes, como o pastor falou aqui, não vai ter palavras. Chore, murmure, assim, baixinho, mas ore. Mesmo que a sua oração seja uma oração silenciosa, mas ore, não deixe de orar. A gente entende assim que às vezes a oração ela pode ser silenciosa, mas a gente também entende a importância de expressar, de verbalizar, Sim. de colocar para fora o que está dentro do seu coração. E muitas vezes é preciso dar um brado, dar um grito. Um grito pode ser de socorro, também pode ser um grito de vitória, não é? Já proclamando aquilo que Jesus Cristo já realizou por nós na cruz do Calvário, que nos fez mais do que vencedores. Porque quando a gente está em oração, nós entendemos com mais clareza que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Porque o importante não é ter tudo na vida, o importante é ter Cristo em tudo que fazemos e em toda a nossa vida, em todo o nosso modo de viver. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa essência, e por isso nós devemos orar. E pastora Valdicléia, por acaso também é minha esposa, né? Para quem não sabe ainda, você pode compartilhar assim para nós assim, uma resposta que você já teve enquanto orava, enquanto clamava, pedia a Deus? Sim, temos vários momentos assim, né, onde oramos e o Senhor nos respondeu, né? Ano passado, precisamente no mês de janeiro, nós tivemos uma experiência com a enfermidade da minha sobrinha, né? Da Eli. Então, ela ficou assim, literalmente entre a vida e a morte. E eu me lembro que nós passamos assim a noite inteira orando ao Senhor. Eu e a mãe dela estávamos no hospital, e a mãe dela muito aflita, muito desesperada. Ela dizia: ora, por favor, ora. E eu orava com ela, e ela se prostrava e pedia a Deus, sabendo do risco que estava assim ocorrendo naquele momento, né? Então, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor operasse, para que o Senhor desse vida, para que o Senhor estivesse ali agindo naquele momento. E o Senhor agiu, e o Senhor interviu, e o Senhor trouxe a vida novamente a Eli, e ela hoje está bem, para a glória de Deus. E nós sabemos e ouvimos do próprio médico dizer: foi Deus quem fez. Então, assim, sabemos que o Senhor ele está atento às nossas orações. Quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações. Eu me lembro bem, né, que eu também estava acompanhando esse caso de perto, né, com a nossa sobrinha, e foi muito emocionante. Até o próprio médico, né, no dia da alta, né, ele declarar assim que chegou um momento que ele não sabia o que fazer. O que foi que ele fez? Ele orou. Ele pediu a Deus, né, uma direção, pediu a Deus uma orientação, o que ele poderia fazer. E no final das contas, a Eli, uma jovem assim tão preciosa, né, foi resgatada da morte para a glória do Senhor.
e nós cremos que ela, como médica, ela vai salvar muitas vidas. Ela vai ser usada por Deus para cuidar de muitas pessoas. E cremos também que Deus tem um plano espiritual na vida dela, para também na área espiritual ela também levar muitas pessoas ao conhecimento de Cristo, né? Porque ela vai ter muito acesso através da sua profissão, do seu trabalho, de maneira assim muito especial. Então realmente o Senhor, Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que quando cremos, né, para agradar a Deus, nós temos que nos aproximar dele com fé, sabendo que Ele é galardoador, né? Ele galardoa, Ele abençoa aqueles que se aproximam dele, né? Então por isso devemos orar. Também nós vemos no Lucas 18, 7 e 8, o Senhor fala sobre orar com persistência, orar sem cessar, orar crendo na resposta, né, de Deus, sem desanimar. E diz o próprio Senhor Jesus que o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração. E nesse texto, né, do Lucas 18, fala da viúva que importunava o juiz. E o juiz atendeu, não porque ele era bom, não porque ele estava interessado na justiça ou de ajudar uma pessoa necessitada, mas ele atendeu por causa da insistência da viúva. Faz-me justiça, olha para a minha causa, olha a minha necessidade, seu juiz, eu estou aqui que eu preciso, isso é justo, eu necessito, olha para a minha causa. E por causa da importunação da viúva, tão pobre, tão necessitada, o juiz, para não ser mais importunado, segundo a parábola de Jesus, atendeu ao pedido daquela viúva. Então nós somos como essa viúva muitas vezes. Nossa necessidade é grande, não temos por nós mesmos condições de resolver. Há uma pendência, seja ela uma pendência emocional, uma pendência monetária, uma causa na justiça. Então nós, como necessitados, devemos confiar no juiz dos juízes, que além da justiça humana, esse juiz, ele opera e pode fazer maravilhas se nós perseverarmos em oração diante dele. E acima de tudo, esse mesmo que é o juiz dos juízes, ele também é o nosso Pai. E se os pais humanos, que são maus, pecadores, sabem muitas vezes cuidar dos seus filhos, atender os seus filhos, imagine um Pai celestial que é bom. O que ele não vai fazer pelos seus filhos quando eles clamarem, quando eles orarem a Ele, pedirem a Ele com fé de todo o coração. Nós contamos agora esse testemunho tão grande na vida da nossa sobrinha Naeli, que foi uma resposta de clamor da sua mãe e nosso pela saúde, pelo livramento na vida dela, né? Então a oração, ela tem poder, é um meio de graça onde Deus não é que vai mudar Deus, mas tem algumas coisas que Deus condicionou ao atendimento quando nós orarmos. E é por isso então que devemos estar orando, pedindo a Deus. Claro que Deus faz além disso, além do que pedimos, além do que imaginamos, mas nós somos convocados pela palavra de Deus a orar. E eu quero concluir o nosso papo aqui falando sobre a maior experiência de uma oração que uma pessoa pode ter. Você sabe qual é? Será que é ver anjos? Será que é ver milagres? Paralíticos andarem, cegos enxergarem? Qual é o maior milagre de uma oração que a pessoa pode fazer e receber? O que você pode nos dizer a respeito disso? O maior milagre é a salvação, né? É a conversão, né? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Então o maior milagre realmente é a salvação, que é resultado de uma invocação, de uma oração que a pessoa fez de entrega ao Senhor. E eu creio assim que esse maior milagre da salvação, ele é o maior milagre porque não foi uma coisa feita de qualquer maneira. Foi preciso uma grande obra por trás disso, uma grande obra de Deus. Eu creio até que quando alguém recebe Cristo e a salvação, invoca o nome dele como seu Salvador, isso é tão poderoso, é tão grandioso, maior. Essa obra que Deus faz em nossa vida é maior até do que a obra da própria criação. Porque na criação, Deus soprou, Deus pegou o barro, mas na redenção que há em Cristo Jesus, Ele veio
E ele se tornou como um barro ao ser moído, amassado na sua morte na cruz. E é tão poderoso para que nós pudéssemos receber a salvação que ele teve que vencer a morte. Ele precisou ressuscitar ao terceiro dia. Então assim, o poder, o dínamo de Deus se manifestou na ressurreição. E a morte não foi capaz de reter a Cristo. Para que hoje, eu e você, ao invocar o nome dele, recebamos esse poder para nascermos de novo, para recebermmos o perdão e a salvação. Então, a maior resposta que alguém pode ter das suas orações é quando ele recebe a salvação, ao invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer casa, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, todo aquele que invocar. Porque o poder não está naquele que invoca, o poder está no nome que é invocado, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era apenas uma criança, talvez, um pré-adolescente, 14 anos, quando eu invoquei o nome do Senhor. E quando isso aconteceu, quando eu invoquei o nome do Senhor, algo mudou no meu coração, algo mudou na minha vida. Se você quer uma mudança de vida, se você quer uma vida nova, invoque o nome do Senhor. Não importa a sua situação moral, sua situação financeira, sua situação familiar, invoque o nome do Senhor. Vem um poder sobrenatural, tremendo, que faz com que você possa nascer de novo. E as coisas velhas ficam para trás. E através de Jesus tudo se faz novo. Então, a vida espiritual, ela começa com oração. E como é que ela deve prosseguir? Com oração. Deve prosseguir com oração, sempre, até a eternidade, buscando o Senhor, o tempo todo, não desistir, mas sempre perseverando em oração. E quando Jesus termina a parábola da viúva e do juiz Inico, ele fala assim, ele conclui falando sobre perseverar na oração, e ele termina dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então a nossa fé, ela está vinculada diretamente ao quê? A uma vida de oração perseverante. Né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, ou ore incessantemente, né? E Romanos 12:12, Paulo fala: perseverai na oração. E em Atos, no capítulo 2, lá dos versículos 42 para frente, diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina, nos apóstolos, na comunhão e na oração. A partir do pão e nas orações. Perseverava nas orações. Então, se nós queremos viver uma vida com Deus, é preciso o quê? Orar. Oração. Orar incessantemente. Perseverante. É isso aí. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe. E na próxima segunda, se Deus quiser, a gente volta com esse papo. É isso aí. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um dia de bênção na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos amados em Cristo Jesus. Graça e paz. Ou até boa tarde ou boa noite. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria nessa manhã podermos compartilhar com você a palavra, podermos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Muito bem, nós começamos em nossa comunidade, na comunidade cristã missional, uma série sobre oração. Oração é vida, né? E ontem nós tivemos o nosso primeira palavra nessa série, né? E começamos falando sobre a oração perseverante e a fé. Pastora Cleia, o que você pode nos dizer assim sobre a oração? A oração é o meio que nós temos de nos comunicarmos com Deus. É o momento que nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, né? Então, assim, para o cristão, a oração é o oxigênio, é o que vai conduzir, é o que vai fazer com que ele respire espiritualmente, que ele se fortaleça espiritualmente, que ele viva espiritualmente. Então, não existe essa possibilidade do cristão se dizer
Filho de Deus que ama o Senhor sem que haja nele um momento de oração, uma vida de oração, uma comunhão com o Senhor. Muito bem. E assim, no seu modo assim de ver as coisas assim, você acha que não somente a nossa comunidade, mas de modo geral, na sua percepção, a igreja do Senhor tem sido uma igreja de oração? Eu acho que não. A igreja precisa melhorar. Já houve muitos outros momentos assim, na igreja de modo geral, onde os cristãos oravam mais. Então hoje, com a correria do dia a dia, com o estilo de vida que as pessoas estão vivendo, estão deixando a oração de lado, né? Então hoje, assim, a meu ver, a igreja já não é a igreja que ora como orava antigamente, né? E por isso mesmo os milagres, as coisas extraordinárias, assim, o sobrenatural, ele já não acontece com tanta frequência como acontecia outrora, né? Quando a igreja orava. Então a igreja realmente precisa entender a importância da oração e aplicar, voltar às primeiras obras, como diz Jesus lá em Apocalipse 2, né? Volte às primeiras obras. As primeiras obras é a oração, principalmente, na vida da igreja. E também assim, se a gente entende a importância da oração e que a oração realmente é fôlego de vida, é comunicação com Deus, e se a igreja não está orando, obviamente que a igreja está na UTI, em muitos casos. E a igreja são pessoas, então tem muitos cristãos, de igual modo, que apesar de a carcaça, o físico, o corpo, está na igreja, nas reuniões da igreja, mas pela falta de oração, há uma secura espiritual, né? A pessoa ela está muitas vezes espiritualmente numa UTI, né? Precisando do fôlego de vida, né? Então assim, o que a gente pode dizer assim para um cristão que está frio, para uma igreja que está morrendo espiritualmente, o remédio é a oração. Sim, né? Com certeza, com certeza. Sem a oração não adianta eventos, né? Sim. Não adianta congressos, seminários, não adianta esses envolvimentos coletivos se a pessoa individualmente não entender que ela precisa orar, né? Sim. E acredito que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu creio também que se refere a você priorizar na sua vida o seu devocional, o seu tempo de oração, correto? Sim, com certeza. Com certeza. O devocional, o seu momento diário com Deus, ele é fundamental dentro desse processo, para que haja um hábito, né? Para que comece a praticar, e uma vez que você começa a praticar, você vai se acostumando, vai se habituando, e aquilo vai se tornando algo normal na sua vida, um estilo de vida, que é assim, fundamental que aconteça, né? Assim como a gente tem o hábito de trabalhar, de fazer as outras coisas na nossa vida, a oração precisa se tornar para nós um estilo de vida, diário, todos os dias. Agora, a gente sabe que a gente vive muito numa era de sentimentos, né? E se a pessoa não sentir vontade de orar, se a pessoa se sentir longe de Deus, fria, se a pessoa tentou orar e não conseguiu, não concentrou, não conseguiu falar palavra, não veio palavras, o que você poderia aconselhar para alguém que está vivendo assim, essa condição momentânea na sua vida com Deus? A oração ela precisa ser uma ação, né? Uma ação intencional da nossa parte. Então nem sempre o corpo vai querer orar, né? Então se está sem vontade, ora a si mesmo. Lute contra as suas emoções, né? Às vezes vão ter que fazer essa guerra aí. Se tem alguma dificuldade, continue orando. Não desista de orar, né? Se está alegre, ore. Se está triste, ore. Se está desanimado, ore. Se está fortalecido, ore. Se você está com dificuldade, ore. O que não pode acontecer é parar de orar. Então, persevere. Às vezes, como o pastor falou aqui, não vai ter palavras. Chore.
murmure, assim, baixinho, mas ore. Mesmo que a sua oração seja uma oração silenciosa, mas ore, não deixe de orar. A gente entende assim que às vezes a oração ela pode ser silenciosa, mas a gente também entende a importância de expressar, de verbalizar, Sim. de colocar para fora o que está dentro do seu coração. E muitas vezes é preciso dar um brado, dar um grito. Um grito pode ser de socorro, também pode ser um grito de vitória, não é? Já proclamando aquilo que Jesus Cristo já realizou por nós na cruz do Calvário, que nos fez mais do que vencedores. Porque quando a gente está em oração, nós entendemos com mais clareza que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Porque o importante não é ter tudo na vida, o importante é ter Cristo em tudo que fazemos, em toda a nossa vida, em todo o nosso modo de viver. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa essência, e por isso nós devemos orar. E pastora Valdicléia, por acaso também é minha esposa, né? Para quem não sabe ainda, você pode compartilhar assim para nós assim uma resposta que você já teve enquanto orava, enquanto clamava, pedia a Deus? Sim, temos vários momentos assim, né, onde oramos e o Senhor nos respondeu, né? Ano passado, precisamente no mês de janeiro, nós tivemos uma experiência com a enfermidade da minha sobrinha, né, da Eli. Então, ela ficou assim, literalmente entre a vida e a morte. E eu me lembro que nós passamos assim a noite inteira orando ao Senhor. Eu e a mãe dela estávamos no hospital, e a mãe dela muito aflita, muito desesperada. Ela dizia: ora, por favor, ora. E eu orava com ela, e ela se prostrava e pedia a Deus, sabendo do risco que estava assim ocorrendo naquele momento, né? Então, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor operasse, para que o Senhor desse vida, para que o Senhor estivesse ali agindo naquele momento. E o Senhor agiu, e o Senhor interviu, e o Senhor trouxe a vida novamente a Eli, e ela hoje está bem, para a glória de Deus. E nós sabemos, e ouvimos do próprio médico dizer, foi Deus quem fez. Então, assim, sabemos que o Senhor ele está atento às nossas orações. Quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações. Eu me lembro bem, né, que eu também estava acompanhando esse caso de perto, né, da nossa sobrinha, e foi muito emocionante. Até o próprio médico, né, no dia da alta, né, ele declarar assim que chegou um momento que ele não sabia o que fazer. O que foi que ele fez? Ele orou. Ele pediu a Deus, né, uma direção, pediu a Deus uma orientação, o que ele poderia fazer. E no final das contas, a Eli, uma jovem assim tão preciosa, né, foi resgatada da morte para a glória do Senhor. E nós cremos que ela, como médica, ela vai salvar muitas vidas. Ela vai ser usada por Deus para cuidar de muitas pessoas. E cremos também que Deus tem um plano espiritual na vida dela, para também na área espiritual ela também levar muitas pessoas ao conhecimento de Cristo, né? Porque ela vai ter muito acesso através da sua profissão, do seu trabalho, de maneira assim muito especial. Então realmente o Senhor ele escuta a nossa oração, ele escuta o nosso clamor. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que quando cremos, né, para agradar a Deus, nós temos que nos aproximar dele com fé, sabendo que ele é galardoador, né? Ele galardoa, ele abençoa aqueles que se aproximam dele, né? Então por isso devemos orar. Também nós vemos no Lucas 18, 7 e 8, que o Senhor fala sobre orar com persistência, orar sem cessar, orar crendo na resposta, né, de Deus, sem desanimar. E diz o próprio Senhor Jesus que o Senhor ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai ouvir a nossa oração. E nesse texto, né, de Lucas 18, fala da viúva que importunava o juiz.
E o juiz atendeu, não porque ele era bom, não porque ele estava interessado na justiça ou de ajudar uma pessoa necessitada, mas ele atendeu por causa da insistência da viúva. Faz-me justiça, olha para a minha causa, olha a minha necessidade, seu juiz, eu estou aqui que eu preciso, isso é justo, eu necessito, olha para a minha causa. E por causa da importunação da viúva, tão pobre, tão necessitada, o juiz, para não ser mais importunado, segundo a parábola de Jesus, atendeu ao pedido daquela viúva. Então nós somos como essa viúva muitas vezes. Nossa necessidade é grande, não temos por nós mesmos condições de resolver. Há uma pendência, seja ela uma pendência emocional, uma pendência monetária, uma causa na justiça. Então nós, como necessitados, devemos confiar no juiz dos juízes, que além da justiça humana, esse juiz, ele opera e pode fazer maravilhas se nós perseverarmos em oração diante dele. E acima de tudo, esse mesmo que é o juiz dos juízes, ele também é o nosso Pai. E se os pais humanos, que são maus, pecadores, sabem muitas vezes cuidar dos seus filhos, atender os seus filhos, imagine um Pai celestial que é bom. O que ele não vai fazer pelos seus filhos quando eles clamarem, quando eles orarem a Ele, pedirem a Ele com fé de todo o coração. Nós contamos agora esse testemunho tão grande na vida da nossa sobrinha, da Eli, que foi uma resposta de clamor da sua mãe e nosso pela saúde, pelo livramento na vida dela, né? Então a oração, ela tem poder, é um meio de graça onde Deus não é que vai mudar Deus, mas tem algumas coisas que Deus condicionou ao atendimento quando nós orarmos. E é por isso então que devemos estar orando, pedindo a Deus. Claro que Deus faz além disso, além do que pedimos, além do que imaginamos, mas nós somos convocados pela palavra de Deus a orar. E eu quero concluir o nosso papo aqui falando sobre a maior experiência de uma oração que uma pessoa pode ter. Você sabe qual é? Será que é ver anjos? Será que é ver milagres? Paralíticos andarem, cegos enxergarem? Qual é o maior milagre de uma oração que a pessoa pode fazer e receber? O que você pode nos dizer a respeito disso? O maior milagre é a salvação, né? É a conversão, né? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então o maior milagre realmente é a salvação, que é resultado de uma invocação, de uma oração que a pessoa fez de entrega ao Senhor. E eu creio assim que esse maior milagre da salvação, ele é o maior milagre porque não foi uma coisa feita de qualquer maneira. Foi preciso uma grande obra por trás disso, uma grande obra de Deus. Eu creio até que quando alguém recebe Cristo e a salvação, invoca o nome dele como seu Salvador, isso é tão poderoso, é tão grandioso, maior. Essa obra que Deus faz em nossa vida é maior até do que a obra da própria criação. Sim. Porque na criação, Deus soprou, Deus pegou o barro, mas na redenção que há em Cristo Jesus, ele veio. E ele se tornou como um barro ao ser moído, amassado na sua morte na cruz. E é tão poderoso para que nós pudéssemos receber a salvação que ele teve que vencer a morte. Ele precisou ressuscitar ao terceiro dia. Então assim, o poder, o dínamo de Deus se manifestou na ressurreição. E a morte não foi capaz de reter a Cristo. Para que hoje, eu e você, ao invocar o nome dele, recebamos esse poder para nascermos de novo, para recebermos o perdão e a salvação. Então, a maior resposta que alguém pode ter das suas orações é quando ele recebe a salvação, ao invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer casa, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, todo aquele que invocar. Porque o poder não está naquele que invoca, o poder está no nome que é invocado, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era apenas uma criança, talvez, um pré-adolescente, 14 anos, quando eu invoquei o nome do Senhor.
quando isso aconteceu, quando eu invoquei o nome do Senhor, algo mudou no meu coração, algo mudou na minha vida. Se você quer uma mudança de vida, se você quer uma vida nova, invoque o nome do Senhor. Não importa a sua situação moral, sua situação financeira, sua situação familiar, invoque o nome do Senhor. Vem um poder sobrenatural, tremendo, que faz com que você possa nascer de novo e as coisas velhas ficam para trás. E através de Jesus tudo se faz novo. Então, a vida espiritual, ela começa com oração. E como é que ela deve prosseguir? Com oração. Deve prosseguir com oração, sempre, sempre, até a eternidade, buscando o Senhor o tempo todo, não desistir, mas sempre perseverando em oração. E quando Jesus termina a parábola da viúva e do juiz Inico, ele fala assim, ele conclui falando sobre perseverar na oração, e ele termina dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então a nossa fé, ela está vinculada diretamente ao quê? A uma vida de oração perseverante. Né? 2 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, ou ore incessantemente, né? E Romanos 12,12, Paulo fala: perseverai na oração. E em Atos, no capítulo 2, lá do versículo 42 para frente, diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina, nos apóstolos, na comunhão e na oração. A partir do pão e nas orações. Perseverava nas orações. Então, se nós queremos viver uma vida com Deus, é preciso o quê? Oração. Orar incessantemente. Perseverante. É isso aí. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe. E na próxima segunda, se Deus quiser, a gente volta com esse papo. É isso aí. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um dia de bênção na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus.